Ó, gente, eu estou iniciando novamente a live, de novo, novamente, outra vez. E vou tentar mandar o link dessa live para ele, para ver se por ali ele consegue entrar. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer dessa forma. Por quê? O que está acontecendo? Tá dando erro na hora quando eu mando a live, o convite para ele. Por isso que ele não está conseguindo acessar. Tá dando um erro. Vamos ver agora. Só rindo. Vamos ver se agora eu consigo. Eu estou convidando. Mandei o convite para ele. Oi, Marcelo. Marcelo, isso aqui tá uma bagunça, Magda. Gente, isso aqui tá o samba do crioulo doido. Ah lá, doutor José Paulo entrou, mas não consegue entrar como convidado. Ele consegue entrar como espectador. Pode um negócio desse? Eu não posso com um negócio desse, né? Ele tá assistindo, ele é meu amigo, ele está assistindo a live, mas não consegue entrar. O que que eu faço com isso? O que que eu faço com uma história dessa? Fala pra mim. O que que eu faço? Como que eu vou fazer com isso? Uma história dessa. Fala pra mim. O que que eu faço? Como que eu vou fazer? Os meus amigos estão dizendo para eu fazer um teste. Como que eu vou fazer mais um teste? Essa é a quinta vez que eu entro aqui para botar o Dr. Paulo para conversar com a gente. E eu não consigo falar com ele. Doutor Paulo, por acaso, como o senhor está me assistindo, o senhor não tem uma outra pessoa que tem o Face para eu adicionar aqui e o senhor entrar com o nome de outra pessoa pertinho do senhor? Porque eu não sei mais o que fazer com o Facebook. Gente, tá todo mundo aí. Tá todo mundo aí. O pessoal tá querendo fazer um... Tá todo mundo já a postos. Todo mundo querendo ouvir o Dr. Paulo e eu não consigo falar com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, responde para mim. Oi, Esdras. Só se eu fizer por telefone. Ai, Senhor. Como que eu vou fazer da minha vida hoje? Vamos lá, pessoal. Tentar de novo. Faz por telefone. Como que eu vou fazer por telefone, Magda? Me fala como que eu faço com o Dr.
Doutor Paulo está me assistindo agora. Doutor Paulo saiu, doutor Paulo? Vou adicionar de novo o convite. Ele está assistindo agora. Como que a gente faz com esse problema? Agora sim, doutor Paulo entrou. Ele entrou, que bom. Doutor Paulo está sendo adicionado, que bom. Vamos lá, está adicionando, doutor Paulo. Vamos lá. Está adicionando, rufam os tambores. Mas fomos perseverantes. Pois é, tem que perseverar. Exatamente, é isso que vale. Eu vou pedir para o senhor botar o seu telefone de pé, porque o senhor está deitado. Tá. Por favor. Negocinho, a gente complica ali. O pessoal estava ansioso, porque essa é a quinta vez que eu entro para tentar te chamar. Estava todo mundo aqui ansioso com a história. Deixa eu falar. O pior é o seguinte, eu estava vendo tudo. Eu estou acompanhando essa ansiedade e a ansiedade do pessoal todo. E eu estou ficando ansioso também, né? Para tentar acertar o negócio. Mas enfim, deu certo. Todo mundo ansioso. Tinha um monte de gente, eu acho que eles desistiram por causa do problema. Mas eu vou avisar o pessoal no Facebook, pelo WhatsApp, que nós estamos aqui. Tem até que mandar o link, porque o pessoal esperando para mim aqui. Vou botar aqui, e aí eu já também. O doutor Paulo, gente, ele é muito gente boa, paciente. Mas a gente precisa de uma paciência, assim, senão a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Oi, Patrícia. Olha, agora deixa eu ver se eu consigo colocar a doutora Patrícia também. Será que vai dar ruim? Gente, pelos comentários. E apresentar esse, gente, vamos começar, que a gente já está 37, 40 minutos atrasado.
gente promete. Isso é porque a live vai ser muito legal. Boa noite, Pablo, tudo bom? Vai ser muito legal para todos nós. A gente vai conseguir fazer uma live bem joia para gente. Bom, gente, é o seguinte, esse é o Dr. Paulo Pires, ele é o delegado da BCA, né? Ele é uma pessoa bastante especial aqui para a gente, porque ele nos orienta bastante em várias coisas que a gente precisa, quando a gente precisa. Tem gente aqui me pedindo link pelo... Mas eu não consigo encontrar o link pelo Brasil Real. Luciana? Oi. Eu mandei o pessoal, copiei seu link e coloquei no zap lá. Isso, é. É isso que eu estou fazendo também, porque tem algumas pessoas... Oi, Antônio, tudo bom com você? Tem algumas pessoas que estão com uma certa dificuldade para entrar. Não sei se é porque é hoje, sinceramente, não sei o que está vendo. Mas nós estamos com bastante espectador querendo ver a nossa live. E bastante gente também fazendo live. E o pessoal está tendo essa dificuldade de entrar. Mas mesmo assim, a gente vai iniciar. Eu vou fazer a apresentação do Dr. Paulo, delegado da DPCA. Na verdade, dia 3 agora eu entrei de licença eleitoral, né? Sim. Mas até dia 3 eu participei lá, fui delegado para a delegacia. Foi uma grande experiência, acho que foi um bom trabalho lá. Inclusive, saiu agora na Record, semana passada, uma quadrilha, uma organização criminosa que clonava carro aqui em Niterói. Roubava carro, martelava, né? Remarcava o chassi. O senhor pode falar um pouquinho mais alto? Deixa eu aumentar aqui para ver se é isso. Acho que melhorou? Isso. O seu som está com um pouquinho de interferência. Deixa eu aproximar então a... Deixa eu ver se é isso. Sumiu e voltou. Sumiu. Tá bem? Melhorou. Tá. Fica mais próximo então para ver se legal. Então, como eu estava falando, só para o pessoal já entrando aí, né? Essa organização criminosa, essa quadrilha, ela roubava carro e depois remarcava o chassi, remarcava o motor, criava outra placa clonada de outro veículo bom e vendia o carro. Aí tinha os vendedores, alguns vendedores dos veículos clonados. Então, Niterói foi uma brincadeira. Foi vários e vários veículos. Nós já recuperamos 8 veículos. Mas a perspectiva é de mais de 20 veículos. Então, um prejuízo muito grande para as vítimas, né? Compradores de boa fé ou de má fé? Compradores de boa fé. Isso que é lamentável.
Mas também a gente tem que ficar um recado. A gente cansa de dizer, cansa de falar com o pessoal que tem que prestar atenção na hora de adquirir qualquer bem, mas as pessoas insistem em fazer as compras sem as devidas Mas sabe o que acontece, doutora providências. Luciana? Acontece o seguinte, o Detran ele faz uma análise, uma fiscalização muito precária dos sinais identificadores do veículo. Chassi, número de motor, é muito superficial. E por incrível que pareça, que não ocorre em São Paulo, no Rio de Janeiro, a gente tem só algumas empresas que fazem esse tipo de serviço, que é a fiscalização, que é a análise desses sinais identificadores do veículo, chassi, motor, enfim. Então, e as pessoas compram no Rio de Janeiro sem pedir uma análise, sem fazer uma análise. Quando faz no Detran, a análise não é tão segura. Então, assim, em São Paulo, necessariamente, obrigatoriamente, Doutor José Paulo, a sua voz sumiu de novo. Está sumindo? Está sumindo, sumiu de novo. Deixa eu ver aqui. Pode ser também um sinal, né, de internet. Agora melhorou. Você mexeu Geralmente é sinal de internet. Mas tá dando para ouvir? Mas... Agora tá. Agora tá? Agora sim. Diminui a voz abaixa. Ó, o seu assessor está pedindo para eu colocar o fone de ouvido com o microfone, que posiciona melhor a câmera. Espera, deixa eu pegar lá, só um minutinho. Gente, enquanto isso, a gente vai se reunindo, a gente vai. Pelo menos eu consegui colocar o doutor Paulo para participar com a gente. Ele estava falando conosco. Ele vai posicionar a câmera melhor, pode deixar. Ele foi lá buscar o microfone. O som agora está ruim, mas está ruim o dele, provavelmente, porque o dele eu também não estava conseguindo escutar. Mas agora... Tá bom agora? Agora ficou show. O meu Melhorou? som, gente, melhorou. Ficou show de bola. Deixa eu botar essa câmera mais longe, que fica muito pertinho. Não, Mas... agora ficou bom. Ficou bom? Ficou. Doutora Luciana, você é muito paciente, hein? Eu sou muito persistente. E persistente. Foram 20 minutos tentando ali. Pablo, meu primo. Pablo Pires, meu primo. Trabalha no Sebrae. Trabalha no Sebrae. É engenheiro na Sebrae. Um excelente técnico. Dá muita orientação para os empresários. Ah, show de bola. Ele é muito... Boa noite, Pablo. É Paulo e Pablo. Pablo. Eu sou muito insistente. Na verdade, meu marido diz que eu sou muito teimosa, né? E que às vezes a teimosia serve para alguma coisa. Geralmente eu me estabaco, mas agora, obrigada, Magda. Agora tá show. Agora o pessoal vai começar a assistir a gente. Então, eu fui apresentar o doutor Paulo, que é delegado da DPCA. Essa semana ele estava falando que fez uma apreensão boa em Niterói sobre carros, né, que estavam sendo vendidos, clonados aqui em Niterói. Muita gente boa tomou um prejuízo, né, porque comprou carro sem a averiguação. Gente, vocês que estão assistindo têm o dever de passar para os outros amigos
que não se compra carro sem fazer as verificações, porque a gente acaba entrando num prejuízo. Ah, é comprador de boa fé, tudo bem, se fosse numa empresa normal, mas se você compra de uma pessoa física, mesmo você sendo comprador de boa fé, e aí, como é que fica? Não fica, você fica no prejuízo, né? Vai processar a pessoa, vai ganhar e não vai levar. A verdade é Exatamente. essa. E a gente, Angélica, adoramos esse delegado. A Angélica, Angélica é nossa amiga aqui de Niterói também. que bom, A Angélica sempre participando. Como que ajudou na bom. Rua Segura. A gente tem um grupo aqui grande chamado Rua Segura. É o Sim, movimento de síndicos e moradores aqui de Niterói. São 200 síndicos, tem outro grupo com mais de 200 e tantos, são quase 500. uhum, E esse grupo, e a Angélica é uma das coordenadoras. Eu sou coordenador do Rua Segura, a Angélica é coordenadora junto comigo. E ela sempre participa, uma pessoa maravilhosa, que sempre está, inclusive, Luciana, doutora sim. Luciana, eu convidei a Angélica para participar do próximo pleito eleitoral, só que infelizmente ela não aceitou. Foi uma pena. Não é. Mas, enfim, ela é uma grande amiga. Que bom. Deixa eu te falar, vamos falar, vamos entrar no nosso assunto de hoje, Vamos, que é. a gente Vamos. vai falar sobre a necessidade da gente de retornar dessa quarentena aí que nos pegou de surpresa, né? Essa pandemia louca e todo o sistema de saúde, tudo foi afetado, a nossa vida, tudo teve efeito, né? Na verdade, o comércio muito tempo fechado, os empreendedores estão sentindo na carne, todo mundo está sentindo. E a gente vai ter um retorno aí que já foi declarado, só que não, né? Que não, a gente não está vendo na prática, porque declarou por declarar e chamou os feriados todos para agora. E nós estamos vendo aí uma situação bastante importante, porque no meu olhar, nós todos vamos voltar num patamar de igualdade entre pequenas, médias e microempresas, porque muitas delas, mesmo grandes, mesmo com bastante força econômica, fecharam, né, por conta dessa quarentena que afetou todo mundo. Então, eu queria pedir a opinião do senhor, o que o senhor acha disso? O que o senhor tem a comentar acerca desse quadro? Porque a gente vai, assim, por exemplo, em Niterói, eu tinha escritório no centro de Niterói, hoje não mais, eu estou no Rio, as ruas estão todas vazias. E a situação de Niterói não é diferente da do Rio, porque no Rio também está acontecendo isso. E o senhor é delegado, mas sabe do que eu estou falando. Então, todo mundo está sentindo que a cidade está, pelo menos o centro da cidade, está assim, meio largado, né? Muito largado, não tem. Oi, Júlia, tudo bom? Júlia Xavier, minha tia. veio paparicar a sobrinha, minha tia e madrinha. Tudo bom, minha madrinha? E nós estamos sentindo que estamos assim, meio que largados, muito morador de rua, assalto está acontecendo. O que o senhor tem para nos falar? Qual a sua visão sobre isso? O senhor tem para nos falar sobre isso, doutor? Essa pandemia pegou todos nós de surpresa, né? Bom, antes de tudo, né? Eu queria saudar todos os amigos, agradecer a doutora Luciana pela oportunidade, né? Doutora Luciana demonstrou que realmente é uma pessoa bastante participativa, profissional na área dela. Então, assim, eu agradeço muito esse convite. Eu acho que a gente vai fazer muitas parcerias, boas parcerias, né? Olhando para a sociedade, melhorando, né, a sociedade, que
tem muitos aspectos que ela deve realmente melhorar. E saudar todos os amigos, muitos amigos aqui já postaram aqui, o Paulo aqui, do meu vizinho aqui, meu grande amigo, o Leandro, o Max e vários e vários. Enfim, a Angélica também, né, que já estou participando aqui. Agradeço a participação de todos. Bom, o que eu acho assim? Eu acho que essa pandemia é um grande marco civilizatório, né? Uma mudança de paradigma assim, na sociedade. Alguns falam que entendem, né? Acreditam que o mundo vai retornar, né, ao status quo daqui a alguns meses, no ano que vem, ou daqui a 2 anos, etc. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que vai existir uma nova relação dos membros da sociedade. Por que eu falo isso? Porque essa pandemia, né, o coronavírus, foi muito contundente, né? Eu sempre falo, foi um movimento, foi um movimento, olha, só um minutinho. Foi um movimento que é diferente do aspecto econômico, né? E a gente vai falar sobre empreendedorismo, diferente do aspecto econômico, porque o aspecto econômico o impacto, né, na sociedade não vai ser imediato, como o coronavírus. O coronavírus foi imediato, ou seja, ele ceifou vidas, ele determinou uma grande transformação da sociedade naquele momento. Nós estamos vivendo isso, né? O impacto econômico do coronavírus ele é imediato. A gente vai ver as mortes, né? Existe um aspecto imediato também, né? Porque a gente está com problemas em vários e vários comércios, isso eu sempre falo no meu Facebook, debato bastante sobre esse tema, que eu acho que foi uma grande crueldade dos municípios, né? Dos entes federativos, municípios, estados, que impediram vários e vários comerciantes, comércios, funcionarem pelo menos de uma maneira para sobreviver. Isso aí a gente vai debater daqui a pouco. A doutora Luciana até colocou uma posição dela interessante, mas enfim, eu acho que por conta da política aconteceu isso. Mas voltando lá, a gente vai ter uma grande transformação porque o coronavírus foi um impacto imediato, né, e que causou uma grande transformação na nossa vida. Assim. A gente tem que ficar dentro de casa e não pode sair e com várias medidas sanitárias que deveríamos observar, que devemos observar ainda. O impacto econômico da pandemia, ele vai pulverizar, vamos dizer. Ele vai se alongar, protrair durante o tempo. E isso vai causar muitas mortes, porque quando você impacta diretamente no PIB, né, no número de empregos, quer dizer, existe um desemprego muito grande. O PIB cai muito. Inclusive tem um estudo interessantíssimo que versa exatamente, inclusive no Brasil, da Fiocruz, que ele analisa justamente isso. Se o PIB diminuindo tantos por cento, quantas mortes podem acarretar? Por exemplo, durante a última crise, né, 2008, fizeram uma análise de 2008 a 2014, 6 anos, e nessa análise chegaram à conclusão que aproximadamente 25 mil pessoas morreram no Brasil em decorrência do impacto econômico, da crise econômica que nós passamos, né? Então, eu acho que a gente vai ter algumas mudanças
inclusive de, né, sanitárias, de saúde, né? Você vê que no Japão, as pessoas, quando tem uma gripe normal, elas já colocam a máscara. E eu confesso aqui, a minha ignorância é tão grande que eu achava aquilo ali um absurdo. Porque a pessoa está usando uma máscara daquela. Hoje a gente vê que a realidade é totalmente diferente, né? Aquele mega empresário, bilionário da Microsoft, eu esqueci o nome dele. Bill Gates. Bill Gates. 5 anos atrás, ele falou que haveria a pandemia, que a pandemia seria a grande mudança na sociedade. Tem um vídeo dele correndo aí, ele é muito claro com relação a isso. Então, ele já previa isso. E a gente não se preparou para isso, né? Então, aqui para resumir, né? Eu acho que a gente vai ter grande mudança na sociedade, no aspecto econômico, né? As empresas vão ser mais eficientes, muito mais eficientes. O Tribunal de Justiça está estudando lá já, minha mulher trabalha no Tribunal de Justiça, e eu trabalhei no Tribunal de Justiça. Eu tenho muitos amigos que trabalham lá, juízes, promotores, promotor é MP, mas trabalham na Justiça. Eles estão analisando para simplesmente cortar uma grande parte dos servidores que vão necessariamente todo dia lá no tribunal, no fórum. O meu filho trabalha na Vale do Rio Doce, né? E a tendência da Vale do Rio Doce é trabalhar home office. Então essa vai ser uma grande mudança também. A pandemia criou um grande... Um divisor de águas, né? Divisor de águas, exatamente. A gente na comissão de empreendedorismo de Niterói, e na OAB, enfim, nós como profissionais da advocacia estamos vendo muito isso. Mudou muito o cenário da gente, o cenário de como trabalhar. O Tribunal de Justiça está ajustando as arestas, como o senhor mesmo disse, para poder começar a trabalhar mais home office, trabalhar melhor o sistema eletrônico dele, que já estava sendo implantado antes mesmo da pandemia, mas de uma certa forma, em opinião pessoal, aí já não tem mais nada com a OAB, é minha opinião pessoal, acredito que colegas aqui que estejam nos assistindo, que são advogados, vão concordar comigo, que estava sendo subutilizado o sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, porque a gente peticionava, ainda ia para o processamento, para voltar, para isso, aquilo, uma coisa que deveria ser mais automática, né? E mais rápida, e não estava tendo aquela atenção devida. Com a pandemia, foram vistos esses defeitos que a gente já vinha reclamando, mas ninguém dava tanta atenção para esse problema. E aí começaram a ver. E as outras coisas também. Então, é como se a pandemia fosse assim... vocês não querem... Eu falei isso numa live anterior. Vocês não querem vir pelo amor, então vai vir pela dor, né? E veio a pandemia, impactou todo mundo, e todo mundo teve que se familiarizar com a questão da tecnologia. A verdade é essa. Então, a gente teve que encarar esse desafio. Agora, o desafio é muito grande na questão política também, porque o coronavírus, só há de convir comigo, virou um polo político. Muita gente se atracando, eu digo do governo, tá? Essa muita gente que eu digo é do governo, se atracando por conta do poder e de resolução. E eu, na minha visão, não é assim que a gente deve ver as coisas. O senhor, como delegado, né, que é especialista na sua área de defesa pública, né, sabe do que eu estou falando. Então, quer dizer, ficou uma história esquisita, e que nós, o povo, estamos sofrendo muito, porque um diz, o outro diz, aí vem a justiça, entra no meio do executivo, aí que não tem nada a ver, mas ela quer se meter, porque ela não foi eleita. Quem foi eleita é quem está lá. Então,
Eu penso dessa forma, quem tem que quebrar a cara é quem está lá. A gente elegeu uma pessoa que tem que estar lá, tem que andar corretamente, não pode acontecer o que a gente está vendo de compra de respirador que não funciona para colocar em hospitais, aí faz um escândalo danado, bota na internet como se tivesse comprando certo, e a gente sabe que não foi o correto, né? E aí o que acontece? Mentira não fica muito acobertada, né? Tem uma hora que a mentira vem à tona, mostra a perna, e aí ela se escancarou. E várias outras ações que a gente tem visto, o governador aí um impeachment declarado, porque tentou se prevalecer, né, da pandemia com o seu bolso, né, seu respectivo bolso. Então é muito triste. A Angélica Cirini está dizendo que ela é da empresa de medicina ocupacional e está vendo só atendimento demissional. É muito triste, as empresas estão fechando as portas. E como eu falei para o senhor, é apavorante para nós andarmos no centro da cidade, aquele monte de mendigo. A doutora Patrícia, eu queria tanto chamar a doutora Patrícia para conversar, eu tenho medo de botar o dedo ali e a nossa conexão cair toda e desandar tudo. Mas a doutora Patrícia estava falando para mim essa semana, poxa, Lu, eu fui no centro e quase fui assaltada, porque está tudo vazio. E aí proporciona a atividade da bandidagem. Ou eu estou errada? Né? Aí eu te pergunto, como que a gente deve se comportar nesse aspecto, doutor? Dá uma opinião para nós. Olha, eu acho que vou falar vou dar uma informação aqui que eu acho que as pessoas têm uma noção diferente. Sim. Mas, por incrível que pareça, a pandemia, ela causou uma diminuição, mas muito relevante com relação às incidências criminais. As incidências criminais diminuíram muito durante a pandemia, porque justamente as pessoas necessariamente tinham que ficar em casa. Uhum. E por conta disso, a facilidade que os marginais tinham, né, de roubar, de furtar, etc., etc., diminuiu bastante. Além disso, com a diminuição do tráfego de veículos, a visibilidade dos carros, dos veículos policiais era muito grande, ainda é muito grande, né? E o marginal, ele ficou também com medo disso, porque um dia eu estava parado aqui na minha sacada aqui, na minha janela, e eu vi vários e vários veículos de viaturas policiais, né? E eu fiquei, será que está aumentando o número de viaturas? Eu sei que não está, porque eu trabalho na polícia. Mas é por quê? Porque tem pouco carro. Quando tem pouco carro, as viaturas policiais, azul e branco, preto e branco, etc., elas ficam mais nítidas ali. Então parece que tem mais veículo. Com isso, sofreu um impacto, impactou diretamente nas incidências criminais. Aí eu vou dar aqui, eu tenho até algumas informações boas aqui, que eu vou dar sobre as incidências criminais. Isso é do Instituto de Segurança Pública, aqui do Rio de Janeiro. Isso é comparando março de 2020 com março de 2019. Ou seja, naquele quase ápice ali do coronavírus. E, na verdade, a tendência foi a diminuição. Ou seja, de abril e maio também diminuiu. Então, nós tivemos de roubo de rua menos 52% de incidências criminais. De 11.829 foi para 5.699. Caiu 5.000 no Rio de Janeiro. Roubo de carro caiu 36%. Roubo de carga, 46%. Homicídio, apenas 2%. Mas diminuiu porque também teve uma diminuição de 20% no ano passado, comparando com o mesmo período do ano anterior. Então,
Então, assim, mesmo diminuindo 2%, nós mantivemos esse percentual, né, que caiu já no ano passado. Morte por intervenção policial caiu de 132 mortes para 104 mortes. E por incrível que pareça, a mídia fala o contrário todo dia elas repetem que aumentou violência doméstica, mas não aumentou violência doméstica. Violência doméstica diminuiu muito. A O que aumentou, doméstica. violência doméstica. N- O que Mas. aumentou, Ah, o que aumentou foi o número de notificações naquele telefone que existe nacional. Aumentou 20 e poucos por cento. o Mas Disque 100. Oi? O Disque 100, que o senhor Disque diz? 100. Disque 100. Instituto de Segurança Pública, ele aqui, ele publicou, né, um estudo agora, no mês passado, e e fez uma comparação desse ano, 13 de março, a 30 de abril desse ano, para o ano passado. Né? Mesmo período, para ficar similar. Violência moral, de 4.537, no mesmo período diminuiu para 1.571, quase um terço. Patrimonial, de 822 para 322, psicológica, de 5.993 para 2.467. Sexual, que é importante, né? Que é um crime muito bárbaro, 959 para 464, a metade. E a física, de 5.889 para 3.321. A violência doméstica no estado do Rio de Janeiro diminuiu muito, aproximadamente, uma visão aqui, mais de 50%. Mas o senhor não acha que é porque, por conta da dificuldade da mulher ou da criança que está sofrendo esse tipo de violência, ela está sendo, entre aspas, impedida de entrar nos canais, por isso que... É inteligente a sua afirmação. Não é? Porque no Canadá, eu fiz, essa semana foi comemorado o dia, que não é uma comemoração, né? Mas, enfim, essa semana teve o Dia da Violência, né? E Dia Internacional da Violência. E até fiz um post sobre isso, falando sobre a violência no geral, não só a violência doméstica, mas a violência no geral, né? Não só sexual, mas toda, o conteúdo todo. E no Canadá existe, por exemplo, muitos parceiros, aí fica a dica também para a gente ficar esperto quando uma mulher está sofrendo uma violência, ela faz um sinal e o parceiro acaba não percebendo que ela está fazendo aquele sinal, né? Que significa que ela está sofrendo violência, ela está pedindo socorro. É uma coisa assim que a gente poderia adotar para poder ajudar, porque, na verdade, esse quadro todo que se assolou no país inteiro e no mundo trouxe grande dificuldade de comunicação. Apesar de estarmos vendo mais a comunicação tecnológica acontecendo, mas as pessoas estão mais isoladas e impedidas de fazer esse tipo de denúncia. O senhor não acha que seria por conta disso? Que é, assim, no caso da violência, né? Não estou falando dos outros índices, porque os outros índices também têm, né, impacto com a pandemia. Eu acredito que agora, depois da pandemia, que vai haver um impacto muito grande, porque muitos empregos foram ceifados, as empresas fecharam. É até um assunto que eu quero colocar, que é mais a minha área do empreendedorismo. Dicas, e se não der para a gente falar tudo por conta da hora, mas dicas importantes que eu vou escrever e vou deixar um link para os empreendedores, porque é importante você aprender a lidar com a tecnologia e trazer algum benefício disso, né?
E a mesma coisa está acontecendo com a segurança pública, com tudo, né, que está ao nosso redor. Eu acredito que o senhor tenha percebido a mesma coisa que eu, né, de que as pessoas estão mais conectadas, precisam da tecnologia e precisam utilizar essa tecnologia de forma que ela venha abranger e agregar mais valores às nossas vidas, e não só na diversão, né? Trazê-la para o dia a dia de uma forma que ela traga realmente, substancialmente, algum valor, né? Adicional na nossa vida. Não é isso? O que o senhor tem a dizer sobre esse tema? Bom, o primeiro ponto foi com relação às incidências criminais, né? E com relação às pessoas que não fazem a notificação, por conta da dificuldade, inclusive, de transporte ou de sair de casa, etc, etc, né? A Angélica, inclusive, postou agora aqui e falou sobre aquele velho ditado, né? Briga de marido e mulher, ninguém mexe estão com colher. metendo a colher. Exatamente. Hoje, isso foi, né, um programa, foi assim, a polícia também vem de todos os estados, né? Vem falando muito sobre isso, que as pessoas, elas devem sim meter a colher. Elas devem sim denunciar, né? Esse é o nosso papel. É um crime de ação pública incondicionada, a lesão corporal praticada contra a mulher. Estou falando uma questão jurídica, né? Mas tem a questão moral, ética também, que a gente tem que considerar e que não é um absurdo. Então, assim, as pessoas estão participando mais e por conta da pandemia, as pessoas estão dentro de casa. Então, elas estão vendo o que está acontecendo com o vizinho. Antigamente, raramente eu encontrava um vizinho aqui na minha casa, no meu prédio. Agora eu estou encontrando mais. Eu estou conhecendo um vizinho aqui que eu nunca vi. Eu moro aqui há 12 anos. Todo mundo. Por incrível que pareça. Será que ele mora aqui? Aí eu encontrei com ele no elevador, e quando chegou lá embaixo, eu deixei ele. Aí eu falei, o porteiro, será que ele realmente, esse rapaz mora aqui? Já mora há 3 anos, nunca tinha visto. Você vê o que acontece, né? Então, assim, tem a questão das pessoas, por isso aumentou o número de notificação, porque as pessoas estão denunciando mais, né? Agora, eu não acho que, diante das incidências, do percentual de diminuição, efetivamente as pessoas não estão fazendo porque estão com alguma dificuldade na delegacia, que às vezes a delegacia, quando é um crime muito, entre aspas, leve, né, só uma agressão, ou outro crime sexual, etc., que as delegacias estão fazendo registro, né? Os demais registros devem ser feitos pela online, pela internet. Mas eu não acredito que tenha um impacto tão grande de uma diminuição tão relevante como a gente viu agora aqui. Entendi. Entendeu? Eu acho que diminuiu. Eu acho bastante. Que diminuiu. Por quê? Aqui a Magda Ornelas está falando assim, eu acho que a violência doméstica diminuiu porque nós estamos todos no mesmo barco. Assim, as traições também diminuíram muito. E é verdade. É verdade. Está todo mundo trancado. Não pode sair de casa. Um dramantes, né? Não pode sair de casa. Logo, não tem briga. As exatamente. brigas agora, eu acho que estão ocorrendo mais por conta da saúde mental das pessoas. Muita discussão. Isso, porque está muito trancado, né? Está todo mundo trancado, efetivamente, em casa, não tendo muito contato com outras pessoas e acaba abrindo uma janela para briga, para discussão, para qualquer... Agora o tomate cortado errado virou um estopim, né? A tampa do vaso levantada, o estopim
encurtou por conta da saúde mental das pessoas, por conta dessa quarentena. Então, a gente também tem que ver esse lado, né, de saúde mental, né, que também afeta o lado também da segurança pública, de certa forma, porque uma coisa leva a outra, né? Então, aqui, a Simone está falando que muitas pessoas não sabem nem usar a internet como um meio de denúncia. Infelizmente, existem muito analfabetos digitais, é verdade. Mas, como o delegado também falou, os dados estatísticos, a diferença de um polo para o outro é muito alta. E a gente também, doutor Paulo, eu acredito que a gente vai ter a real visão de tudo isso quando retomarmos realmente as nossas atividades, porque aí a gente vai ter um ponto de verificação de quarentena e pós-quarentena, né? Em todos esses aspectos, né? Tanto da saúde mental das pessoas, quanto dos dados estatísticos da violência, que eu não querendo ensinar o Padre Nosso para o vigário, mas, assim, além de fazer a comparação do mês desse ano para o ano anterior, acredito eu que vocês devam fazer uma comparação período de pandemia e pós-pandemia, abertura da pandemia, né, no período de quarentena, desculpa, e pós-quarentena, abertura das atividades, deve também ser aplicada uma estatística nesse sentido? É assim, a estatística do Instituto de Segurança Pública, ele faz várias pesquisas, né? Mas eu acho que o mais curioso, sinceramente, porque assim, o período de pandemia é um período atípico. Então, assim, como a gente como não esticou muito o período de pandemia, não ocorreu o que alguns especialistas estavam prevendo. Ou seja, uma situação, uma calamidade, né, na sociedade, e com um nível de violência muito grande, saques de supermercados, porque se estendesse, por isso a preocupação da segurança pública, né? A gente já estava se preparando para isso. Se estendesse muito o período de pandemia, o caos social seria bem maior, porque as pessoas iam ter que ficar dentro de... Tá falando, né? No caso de quarentena, exatamente. Eles iam ter que ficar mais tempo em casa, e aí pessoas que não têm condição nenhuma para sobreviver, né? Para ter o dinheiro para comprar alimento, etc., iam começar a saquear e a praticar violências, furtar, roubar as pessoas, etc. E as instituições policiais estavam se preparando para esse tipo. Só que não estendeu muito, a tendência agora é diminuir bastante, né? Eu tenho até uma notícia boa aqui. Hoje eu conversei com um médico do Hospital Azevedo Lima e ele disse que diminuíram os números de leitos do Covid lá. E nesse momento, segundo a informação dele, só tem 3 pessoas na UTI e 3 no leito clínico, né? Então, assim, diminuiu bastante o número de leitos e diminuiu o número de infectados. Ai, que bom! Em estado, muito bom isso. E isso aí impacta diretamente no hospital, por exemplo, da região oceânica, porque o hospital da região oceânica recebe essas pessoas que estão com coronavírus desses hospitais, né? O Azevedo Lima e o outro é o Tortelli, né? Aqui em Niterói. Então, chega lá, esses pacientes chegam nesses hospitais e são enviados em seguida para o Hospital Oceânico, que é o hospital transitório, né? Vamos dizer assim. E fatalmente, e isso também, teve uma notícia que eu li ontem, hoje, já diminuiu o número de infectados nesse hospital oceânico. Então é uma boa notícia
a Uma tendência... excelente notícia, porque aí Excelente notícia, vai é. nos deixando menos aflitos com a questão de retorno, porque a gente precisa de retornar ao trabalho, porque muitas empresas fecharam, como eu falei, muitas empresas grandes estão fechando as suas portas, demitindo, a demissão é muito alta. A Angélica Cirino falou que ela trabalha com atestado demissional, fez muito triste, realmente é muito triste ver essa situação que nós estamos vendo, mas também a gente tem que abrir um parênteses, não pode ser colocada a culpa no governo federal, porque todo mundo tem culpa nisso tudo, uns pelas medidas erradas que tomaram, outras por outras medidas, enfim, cada um tem a sua cota, né, de responsabilidade. Mas é aquilo, né? Infelizmente, como eu havia falado, entrou uma questão política muito grande nisso, que todo mundo quer usar essa pandemia como palanque eleitoral. E aí não dá certo, né? E fica metendo os pés pelas mãos e fazendo coisa que não deve. Marcos, deixa eu ver aqui o nome dele, para não errar. Eu sei que é Ornelas, é um dos Ornelas, são meus amigos, o Marco, Marcelo e a Magda são Ornelas, mas um deles estava falando aqui anteriormente que ele perdeu muito dinheiro, já perdeu 20 mil reais por conta da quarentena, por conta disso tudo, das empresas fechadas. E agora vai, com esse passo de reabertura aos poucos, todo mundo vai voltar no mesmo, na minha visão e na visão da comissão também. A doutora Patrícia está nos assistindo aí, não está falando, mas está nos assistindo, pode falar pelos comentários, foi assim que ela falou comigo, que a nossa visão é que todos vão voltar no mesmo patamar de igualdade para disputar o mercado. A concorrência não vai ser mais aquela concorrência desleal, né? Quem tem mais poder aquisitivo, de uma certa forma, regulou todo mundo no mesmo degrau, né? Todo mundo praticamente vai começar do zero na conquista dos seus clientes, né? A Genora está fazendo um comentário aqui, que é a pergunta para o senhor. Se prepara. Em parceria com a China, questão política, o Dória anuncia a produção de vacina contra o Covid-19, que é muito importante, a gente sabe, né? Como confiar num governo que debocha do presidente, não respeita a pátria? E o que poderá acontecer com as pessoas que não aceitarem serem vacinadas? Qual a sua opinião? Bom, a gente sabe que houve um problema seríssimo, problema político, né, seríssimo, que causou um grande prejuízo. Você está ouvindo, Luciana? Estou te ouvindo. Ah, tá bom, porque você paralisou que eu pensei que você não estivesse mais ouvindo. Não, estou te ouvindo. Está ouvindo, né? Que causou um grande prejuízo, né, a questão política, para todos nós. Na verdade, os brasileiros foram prejudicados, não só aqui no Brasil, mas eu vou até, né, lá para fora, que a Organização Mundial de Saúde, sinceramente, pelas notícias que estão publicando, né, e eu não acredito que sejam falsas, foi uma catástrofe como órgão internacional que deveria administrar essa questão, né, da pandemia em nível mundial, né, dando as informações mais precisas para os países realizarem as ações preventivas e assim evitando maiores prejuízos para a gente. Então, acho que ela soltou esse pedido muito tarde. Ela deixou a coisa acontecer, deixou rolar e vai deixando. Aí, né, quando eles viram que o negócio tinha de gringolada a pirambeira, que a verdade é essa,
Aí resolveram, não, agora é pandemia. E todo mundo, e outra, incrível, o Brasil foi um dos países que ficou questionando várias vezes, olha, isso não é pandemia? Isso não é pandemia? Não, não chegou a esse ponto. Eu lembro bem. Foi isso Vários mesmo. países criticaram e foram veementes na pergunta. Isso não é? Não, está tudo sob controle. Olha o controle. Foi exatamente isso. Então, essa demora em dar essas informações. E além disso, agora, por exemplo, nós tivemos uma informação que a OMS está estudando a cloroquina e a azitromicina, que está entendendo que pode ser que tenha realmente efeito benéfico no combate ao Covid-19. Ou seja, demorou. Aí está dizendo que recebeu informações incorretas de determinada instituição. Assim, não dá para você funcionar com uma instituição que não seja uma instituição que recebe muito dinheiro de todos nós brasileiros e também do mundo todo, para funcionar de uma forma ineficiente do jeito que aconteceu. Irresponsável. Né? Eu nem coloco mais no campo da ineficiência. Eu, particularmente, coloco no campo da irresponsabilidade. Porque, como a Angélica falou aqui, o povo não acredita mais na OMS. A OMS pode falar o que ela quiser. Talvez o governo ainda escute alguma coisa. Algum governo. Eu estou falando algum porque o federal eu sei que não escuta, mas alguns governadores insistem em escutar a OMS. E o povo não escuta mais, porque tudo que ela planejou até hoje, tudo que ela colocou até hoje, nada. Quase 100% do que ela falou se concretizou. Pelo contrário, se mostrou totalmente errada e de uma forma muito prejudicial para o povo. Não só o povo brasileiro, mas para o povo mundial. Quem sofreu, na verdade, não foram só os governantes. Foi o povo que sofreu. Impactou direto. A gente tem que ser também bastante responsável no sentido de... Eu estava conversando, não sei se o senhor lembra, a gente estava conversando antes mesmo de começar a nossa live, por esses dias, a gente estava falando sobre a territorialidade. Quer dizer, algumas mídias e alguns governantes querem comparar o Brasil com a Europa, com a Itália, com a Alemanha. Pelo amor de Deus, esses são países pequenos. O Brasil tem toda uma particularidade. O Brasil é quase um continente. Todo mundo aqui estudou geografia. Se não estudou, abre o mapa e olha. O território brasileiro é muito grande para se comparar com as mortes da Itália. Eu não estou desfazendo da Itália, mas tem a gente mesmo aqui ri, brinca muito. Você quer botar São Paulo dentro do Rio. Quer dizer, São Paulo é um estado muito maior. Não cabe as pessoas, todo mundo que está lá em São Paulo, dentro do Rio de Janeiro. Não cabe. E é a mesma história. Não cabe o Brasil inteiro dentro de uma Itália. Então, não tem que se comparar. A morte do Brasil foi X e a Itália... Quer dizer, pelo amor de Deus, a gente tem que ver a situação do país, do nosso país, por estados, porque os estados têm as suas particularidades, seus tamanhos, é muito diferente. Tem estado, por exemplo, a Amazônia é enorme, mas a maior parte não é populacional, né? A maior parte é de mata, é diferente. Quer dizer, São Paulo tem uma população extremamente grande, porque abraça todo mundo, muita gente do Nordeste. Então, não pode comparar com um país inteiro, não dá. Então, as pessoas estão, assim, tomando alguns partidos de uma forma até mesmo irresponsáveis, não é? Ou eu estou fazendo uma visão enganada, assim, estou inflamada pela questão, né, social e atravessa a garganta, ou eu
Enfim, qual a sua opinião Não, sobre esse eu acho que está assunto? corretíssimo, porque, assim, por exemplo, São Paulo tem 16 milhões de habitantes, né? Rio de Hum, Janeiro tem 6 milhões aproximadamente. Vamos comparar esses dois estados, foram os que mais tiveram pessoas contaminadas. Mas eu até vi um estudo semana passada, muito interessante, que versava sobre o número de voos internacionais, eles, o número de voos era diretamente proporcional, o número de voos para aquela da China para aquele país ou local era diretamente proporcional ao número de pessoas contaminadas. Então, assim, e é verdade. Exemplo, a Itália. Itália, no norte da Itália, existe um local lá que trabalha com moda, né? Que faz conexão direto com Haoan, né? Eu sempre esqueço o nome da cidade lá da China, Haoan, se não me engano. Wuhan, não? Wuhan, Wuhan. Wuhan, é. Então, assim, existia uma conexão direta de aviões entre Wuhan e o norte da Itália. Por conta disso, existiu, e assim, várias confecções na Itália. Salvo engano, 30 mil chineses moravam lá nessa região lá da Itália. Então, assim, é evidente, a Itália foi o que mais sofreu, porque a circulação do vírus foi bem maior. Rio de Janeiro foi um exemplo, e aí você vê aqui em Niterói, né? Vamos dar exemplo de Niterói. Você vê, aí pega Icaraí, pega São Francisco, pega Piratininga, são as regiões, salvo engano, acho que Fonseca, que é uma exceção, que é a região norte, que são as mais infectadas. Mas por quê? Porque são as pessoas que saem do Brasil e que recebem visitas fora do Brasil, né? Que têm mais poder aquisitivo. Então, tem esse impacto também. O Enfim, impacto do que o pessoal fala, isso é doença de rico. Rico pegou a doença lá fora e trouxe para cá. Na verdade, os últimos locais que nós tivemos contaminações foram nas favelas, através das empregadas domésticas que prestam serviço para as casas dos mais abastados, que foram lá para fora e trouxeram o vírus. Isso é e verdade. agora está acontecendo o inverso. Por que o inverso? E eu denunciei isso no meu Facebook, porque, por exemplo, o município de Niterói, ele diminuiu o número de coletivos transitando, determinou que as pessoas não podem ficar em pé nos veículos, só que com um número pequeno de coletivos, de ônibus, e a demora em chegar no ponto, No trabalho. as, no ponto de ônibus, né? Na demora dos De coletivos chegar chegar no nos ponto de pontos ônibus, para reabastecer de pessoas. para pegar as pessoas, os ônibus estão super cheios. E Eu, aí, Aham. pode ficar à vontade. Não, porque eu penso que deveria voltar os ônibus normais e não diminuir. Porque se Mas você diminui a frota, vai ter mais gente dentro da dentro frota. dos ônibus. Já existia isso quando estava tudo normal, né? Porque a frota era menor do que a circulação, não é isso? Então você Exatamente diminui isso. a frota e diminui a circulação. Só que a circulação que está, no meu ver, comporta com a frota toda normal. Mas as empresas de ônibus dizem que não conseguem suportar o impacto. Mas e as empresas que estão fechadas? Como é que suportam o impacto? Quer dizer, eu penso que o governante, quando entrega para eles a autorização Concessão. para funcionar, eles também, aí sim eu acho que aplica o artigo da Constituição Federal, é o risco do negócio. Porque você ali está tratando que as empresas de ônibus, querendo ou não,
elas são uma ferramenta do governo e trata da saúde pública. E nesse caso, é caso de saúde pública. Ou eu estou errada? Mas tem um detalhezinho aí que eu acho que todos vão ficar um pouco chateados. Como eu fiquei muito revoltado com isso. O município de Niterói, ele entregou 5.500.000 reais para as empresas de ônibus para diminuir o impacto da pandemia, né, nas suas atividades empresariais, a título de antecipação da gratuidade de idosos, né, idosos e estudantes, etc. Só que os estudantes não estudaram nas escolas, não pegaram ônibus. Eu ia falar, os estudantes não estudaram, os idosos estão em quarentena total. Olha, o negócio, doutora Luciana, é brincadeira, não dá. É muito abuso, porque assim, eles recebem, aí os empresários fechando as lojas, um problema seríssimo. Exatamente esse é o ponto. Porque se nós empresários, porque eu digo nós porque eu tenho um escritório e eu sou uma empresária ou empreendedora, eu pago aluguel, pago condomínio, pago luz, pago tudo, pago funcionário, tem folha de pagamento, então todo mundo tem os seus encargos, compromissos, né? Que têm que ser honrados. Porque ainda agora mesmo o Marcelo estava falando que ele tem luz, água, telefone, as contas chegam e ele tem que pagar. E o governo está se lixando para isso. Então, fica difícil você trabalhar, porque existe a Constituição Federal que diz que o negócio, você tem que assumir o risco do seu negócio, e aí só serve para uns e para outros não, porque nós estamos com as portas fechadas. E o que sobrou para a gente é inovar. E aí que o empreendedorismo entra, né? No meu caso, a nossa comissão. É a inovação, trazer para o nosso público que nos assiste formas e dicas para poder retornar dessa quarentena. Uma delas que eu vou colocar aqui é o espaço de captação de novos clientes através das redes sociais. Então, a gente tem que... a tecnologia caiu de bode na nossa cabeça, igual a vaca que caiu ali em Caraí dentro de uma casa hoje. Ela caiu na nossa cabeça. Fiquei sabendo, né? Você viu a vaca? Pois é, eu vi um pouquinho antes da gente entrar no ar, uma vaca caiu dentro da cozinha da casa ali, num barraquinho ali em Caraí. E o dono, e a vaca não, foi um boi, né? Ele morreu e ele doou o boi lá, a carne do boi, para o pessoal fazer um churrasco nessa quarentena. Ai, Jesus, mas quem vai imaginar que Caraí ia cair uma vaca do céu, né? A vaca caiu. Mas, enfim, da mesma forma veio a tecnologia em cima da gente. Então, a gente tem que usar os subterfúgios para poder sair. Um deles, dos empreendedores, é captar, tentar utilizar a internet em nosso favor, as mídias sociais, Facebook, Instagram, né, Twitter, essas coisas, em nosso favor. E a empresa de ônibus não pode sofrer impacto nenhum, porque hora nenhuma ela sofre impacto, porque com crise ou sem crise tem um aumento das passagens, com crise ou sem crise não pode botar o ar-condicionado em todos os ônibus, não pode também dizer que a janela pode abrir ou fechar, porque se fizer isso, se estragar eles, aí que eles não consertam mesmo, porque eles não têm responsabilidade, a verdade é essa, nenhuma com a população, e mesmo havendo legislação que diga que a concessão é dada, mas também é retirada se ela não cumprir as etapas daquele contrato de concessão. Eles andam para isso porque, infelizmente, nós, até pouco tempo atrás, estávamos elegendo pessoas que andavam para essas questões, só prestavam atenção nos seus bolsos, e eu, sinceramente, conto com os novos candidatos que mudem essa situação, porque o povo, ao que me parece, mudou muito a visão de votar e ficar quieto. Hoje em dia a gente vota e bota a boca no trombone, fica vigiando mesmo.
Uma coisa que eu não via necessidade, porque não tem nenhuma criança. E geralmente quem se elege tem mais dos seus 45 anos de idade, né? Não são bebezinhos para ficar toda hora puxando a orelha. Ó, você não escovou o dente, ó, você não foi no banheiro, ó, não sei o quê, ó, não sei o quê, a roupa sua. Não tem necessidade, né? De ficar mamãe e papai no ouvido de marmanjo que resolveu assumir uma responsabilidade dessa. Porque é muita responsabilidade você ser hoje candidato a governador do estado do Rio de Janeiro com um rio quebrado. A mesma coisa com o município. Se o município estiver quebrado, você tem que pensar 2 vezes, porque é muita responsabilidade para você tomar para si. E, trazendo essa responsabilidade para si, você tem que ter todo esse conhecimento para você poder manusear e não ser tratado como marionete. Ou eu estou errada? O senhor, como visionário, né, porque também é uma pessoa, além de delegado, é uma pessoa política, né, de voz ativa na política de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. O que o senhor tem a me dizer a esse respeito? Eu estou errada na minha análise, na minha visão? Está certíssima. Eu, assim, como eu falei no início, né, da nossa conversa, né, eu acho que as pessoas não vão ser os mais fortes ou os mais inteligentes que vão sobreviver a essa pandemia, mas sim os mais adaptáveis. As pessoas se adaptarem melhor. Eu acho que eu não tenho dúvida sobre isso. Com certeza. As pessoas, então, principalmente os comerciantes, né, os empreendedores. A Angélica está falando aqui que ela tem uma colega no grupo de empreendedores que voltou para a linha de produção dela, que é de confecção, mas ela trocou a linha de produção para jalecos médicos e outras. Ela foi inovadora, empreendedora, é isso mesmo. Se adaptou, Tem que se adaptar, e se adaptar à tecnologia, adaptar. Esse seria a segunda opinião da Comissão de Empreendedorismo para os empreendedores na saída dessa quarentena, é se adaptar. Os serviços têm que ser adaptados na situação que a gente está. Então, no caso dela, que é uma confecção, está correta, porque agora os serviços algumas fazer máscaras, né? Algumas com tricô e crochê que fazem muito bem, elas se adaptam às estações do ano, né? E aí tem os novos produtos. Então, essa é uma segunda dica que a gente, da comissão, dá para os empreendedores que estão nos assistindo hoje, é a adaptação do seu serviço à situação atual. A Patrícia, que é a doutora Patrícia, está perguntando, doutor Paulo, se o senhor possui alguma perspectiva para a retomada do comércio. Com essa informação que eu tive sobre o Hospital Azevedo Lima e o Hospital Oceânico e os demais hospitais aqui de Niterói, São Gonçalo também, eu acredito que o comércio, né, vai retornar bem rápido, mas dependendo do segmento, ele vai demorar mais um pouquinho. Tipo, por exemplo, academias de ginástica deve demorar mais um pouquinho. Restaurante, né, para comer dentro do restaurante. Inclusive, nessa semana, né, eu estava vendo um vídeo lá da França, e os restaurantes lotados, muita gente, as pessoas pegando sol, querendo bater papo. E assim, tem muita gente que está dentro de casa. Muito longe. Em Nova Iguaçu e Caxias aconteceu isso. E acontece aqui em Niterói, acontece sabe onde? Nas comunidades. A gente pensa que isso aqui, eles estão fiscalizando aqui. Você não vê agora a liberação, a decisão do STF com relação às comunidades que não pode entrar mais polícia? Não pode entrar mais polícia. A polícia não pode entrar nas comunidades porque a pandemia e aí fazem argumentos, né, colocam argumentos totalmente sem
sem parâmetro nenhum, eu fico impressionado. E aí, essa semana agora, todas as comunidades que são tomadas pelo tráfico de drogas, elas realizaram baile funk. Então, eu coloquei até no meu Facebook, delegado José Paulo Pires, meu Facebook. Se puderem acompanhar, né, seguir lá, eu agradeço muito. Eu coloquei lá e assim, milhares de pessoas, umas próximas às outras, drogas, com álcool, etc, etc, por conta de uma decisão, eu acho que incorreta do STF, né? Mas a nossa amiga perguntou sobre a volta, né? Isso, é. Sobre a volta. Enfim, para resumir, acho que agora já passou do tempo de voltar à atividade comercial. Eu acho que essas atividades realizadas com contato maior das pessoas, né, como a academia, devem voltar também, mas com muita cautela. A gente pode ter uma nova onda da pandemia, pode acontecer, mas para isso a gente tem que ter cautela e o município, o Estado, tem que realmente exercer uma atividade de fiscalização, de prevenção, orientação às pessoas para justamente não acontecer uma nova onda de pandemia. Mas eu acho que não vai demorar muito, não. Ela está falando do fato de não deixar a polícia entrar nas comunidades durante a pandemia, não vai implicar na retomada das atividades comerciais, uma vez que a tendência é aumentar a criminalidade, porque foi aquilo que eu falei no início do nosso vídeo, quando a gente anda ali por Niterói, tudo fechado e parece largado, que estamos largados, né? Abandonado. Muito mendigo dormindo ali na Amaral Peixoto, uma coisa fora de série. E isso, vai reabrir aos poucos, então não vai ter movimentação suficiente na rua, de uma certa forma, nos protege quem anda, né? Quem transita para lá e para cá, é uma certa forma de proteção. O que o senhor acha desse... O senhor acha que vai impactar ou não, vai prejudicar? Como que o senhor... Não, eu acho que a criminalidade certamente vai aumentar, né? As incidências criminais vão aumentar. Eu acho que foi isso a pergunta, né? Isso, vão aumentar com o retorno normal das atividades comerciais, com a vida normal. Até falei, né? Eu tô muito curioso em fazer uma comparação entre o mundo pós-pandemia e antes da pandemia. Não durante a pandemia. Porque pandemia foi uma situação sui generis. Então, como é que vai voltar a sociedade depois e antes? E assim, eu acho sinceramente que a gente já vinha com um declínio, com excelentes números com relação às incidências criminais, a criminalidade estava diminuindo mesmo. Isso, já o impacto no primeiro ano foi quase 30%. Niterói, comparando o mês estamos em junho, comparando o mês de maio, deu uma média de 80%, de 80% de diminuição comparando com o ano passado. Então, mas é muita coisa. Mas também só há de convir, né, que esse governo agora faz questão de que a segurança pública atue e não passe a mão na cabeça. Na verdade, é essa. Exatamente. Né? Enquanto se passava a mão na cabeça, todo mundo achava que podia fazer o que queria, a hora que queria. E hoje... Você falou uma coisa muito importante. O bloco foi estreitado, né? O portão que estava com a porta aberta, ela deu uma trancada e tem que dizer para que veio, né? A verdade é essa. Então... O governo ele passa mensagens, né? Passa. E a mensagem que esse governo está passando é essa, olha... Exatamente. Se você está errado, você vai ser responsabilizado. Doa a quem doer. Né? E é o que todos nós esperamos, pelo menos a maioria da população brasileira espera que isso aconteça.
Por exemplo, a Magda está falando, as festas do morro continuam e ninguém se contamina? Ninguém se contamina. Ou se contamina, hoje está se contaminando porque disseminou, né? Mas no início não se contaminava porque realmente é uma doença que a gente já falou aqui, de rico, né? Os ricos foram para lá, trouxeram para cá, e eu vou te dizer mais, uma opinião particular, mas eu tenho certeza que provavelmente o senhor vai concordar comigo, o que ajudou bastante a disseminação dessa pandemia, que já estava ocorrendo desde novembro, foi o carnaval. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E o carnaval... os governantes não assumem. Eu acho incrível que eles não assumem que foi o carnaval. Gente, não tem nada de errado você ser um governante e assumir os seus erros. Pelo contrário, é louvável. Olha, errei, estava errado, não podia ter acontecido e vou prestar atenção. É assim que se faz a vida. Pelo menos é assim que eu ensino para os meus filhos. Acredito que o senhor também ensine para os seus. Dessa forma, você errou, assuma seu erro. Tem as consequências, você tem que assumir. Porque a consequência vai vir de uma forma ou de outra. E veio para a gente, não veio para ele. Né? Eu acho incrível que nenhum deles morreram de Covid, mas a população que votou neles morreu. É incrível isso. Não vou autorizar a cloroquina, mas tomaram a cloroquina quando precisou. A cloroquina foi uma piada, né? É a piada. A piada pronta, né? Aquele coordenador lá de São Paulo que estava batendo no peito, estava dizendo que não tinha comprovação médica, que não podia tomar, que não sei o quê. O cara fica doente, a primeira coisa que faz, e ele mesmo que se medicou, não foi outro não, ele falou que foi outro, mas ele mesmo que se medicou, ele que assinou um negócio lá, e ele se deu mal, acabou saindo da coordenação por isso, porque divulgaram que ele mesmo tomou a cloroquina e a azitromicina como uma forma preventiva, e assim, para o povo não vale, para ele vale. Os maiores hospitais, os maiores especialistas, os maiores hospitais do mundo, em todo o mundo, estavam indicando a cloroquina. Tem uma cooperativa, salvo engano é cooperativa, uma instituição nos Estados Unidos, com 400 mil pessoas, milionárias. E elas dão grana pra caramba para fazer investimento na saúde, etc. E a recomendação nessa instituição, que sabia que tem um conhecimento profundo sobre medicina, etc., era justamente essa. A recomendação era, no início, se você está vendo que está realmente com os sintomas básicos do Covid-19, cloroquina, azitromicina e sulfato de zinco, salvo engano. Já estava lá. Aí você vê aqui no Hospital de Clínicas, lá em São Paulo, os melhores hospitais de São Paulo, os maiores especialistas do Brasil. Assim, eu até fiz uma live sobre isso. Eu falei, se minha família tiver esse problema hoje, amanhã já está tomando hidroxicloroquina e azitromicina, porque não tem efeito colateral, só tiver problema no coração, um negócio muito extremo. Isso é uma bobagem o pessoal não tomar isso. Eu vejo sim como bobagem, porque até então o pessoal lá do Amazonas tomava cloroquina igual bala Juquinha. Por causa do ouro. Por causa do ouro, né? Né? Do mercúrio. Da febre amarela e tal, lá tem muito. Febre amarela também isso mesmo. E toma, igual que a gente toma a Novalgina. Então, é assim. Por quê? Né? Aí, logo depois, vem os escândalos dos superfaturamentos. Aí a gente começa a entender por quê, né, de não aceitar a cloroquina, né, como medicamento. A imprensa realmente está acabando com tudo que é correto. É a gente se acostumar a não ver as mídias que contaminam, né? Vamos dizer assim. Né? Oi? Que contaminam, que não dá mais, pô. Não aguento mais. Eu não aguento mais. Não dá mais. Infelizmente. Porque não informa. Não informam. Não informa. Desinforma
E, além de desinformar, fica fazendo militância. A verdade é essa. Tem gente que... Não estou falando de militância política de esquerda e de direita, para quem está nos assistindo. Não estou falando disso. Estou falando de militância mesmo, de opiniões que acabam militando por uma opinião que não é acertada, que a gente não condiz com a nossa realidade, desde que o mundo é mundo, desde que o tempo é tempo, não convém com a realidade moral, né? E eles dizem que está tudo certo. E por conta de estar tudo certo, é que a gente vê esse monte de coisa. E o engraçado é que quando acontece com eles, eles ficam chateados e cobram o poder público. Então, é difícil. É difícil. A Magda está falando, mas eles não se contaminam, doutor? Magda, ele é delegado. Talvez seria uma ótima pergunta para a gente fazer com um médico. Eu vou ver se eu convido um médico para vir fazer uma live com a gente sobre esse assunto de saúde. Mas eu acredito que não se contaminam por conta da imunidade deles. Eles têm uma imunidade extremamente alta. Né? Ou eu estou errada, doutor Paulo? Estou errada nisso? Não tem? Aquilo que a gente Eu acho fala que todo assim. mundo. Pois é. Eu acho que, na verdade, são os recursos. Eles, na menos de uma hora, quando tomam conhecimento, começou a passar mal, a primeira coisa que eles fazem, você pode ter certeza absoluta, é cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina. Agora, no início, e eu ficava chateado, porque eu já tinha lido uma porção de coisa do mundo todo, artigos de médicos, etc, etc, já tinha o meu convencimento já, e no início o pessoal falando, você não vai para o hospital, só quando você estiver passando muito mal. Um absurdo tão grande, e eu olhava aquele negócio, meu Deus do céu, que tipo de orientação é essa? Então, assim, a gente tem que, por isso é importante que a gente está fazendo, doutora Luciana, de dar essas informações, porque a pessoa já tem a noção, já sabe, dizer, não acredito nele, então vê lá a outra posição, vê o que as pessoas estão falando, discutindo, para tomar para quando se deparar com a situação, resolver, solucionar e decidir o que vai fazer, né? Mas certamente esse pessoal tinha recursos, então eles, por isso que a maioria aí não teve problema nenhum, raramente teve um problema, uma pessoa com recurso, e quem morreu foi as pessoas com menos recursos, não só financeiros, mas, né, intelectuais, né, vamos dizer assim. E, doutor Paulo, para a gente só finalizar, porque já são 10 horas, a gente está aqui... E foi longe, hein? Foi longe. Fomos. E foi boa conversa, hein? E a gente começou bem atrasado, né? A gente começou quase 20 para as 9, mas já são 10 horas. A Magda está falando assim, não, eu falei dos mendigos e das pessoas das comunidades que fazem esses bailes funks, elas não se contaminam. Provavelmente, Magda, hoje estão se contaminando porque a contaminação saiu da Zona Sul e foi para a casa deles, né? E estão morrendo por conta disso. Agora, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu queria fazer uma colocação que eu acredito que tem muito a ver com o nosso assunto, são exatamente essas aglomerações, essas festas que estão ocorrendo, não só nas comunidades, mas também em casas de pessoas abastadas. Eu entendo, está todo mundo de saco cheio de estar trancado em casa, todo mundo precisando de uma festinha, precisando de um show. Ninguém aguenta mais live na vida de nada, né? A não ser que seja instrutiva, aí todo mundo para, mas essas lives de divertimento já estão ficando de saco cheio, porque você está trancado em casa, né? Você só está vendo um programa diferente, ou pela internet, ou não, vendo um programa diferente. Todo mundo está ansioso para respirar puro e conversar, abraçar, falar, né? A ansiedade é muito grande.
Mas eu tenho visto, é o que a gente chama da lei de silêncio, que sempre existiu e nunca. Eu até tenho um vídeo no meu YouTube, no meu canal, falando sobre a lei do silêncio aqui em Niterói e dando o site, porque não existe. Eu procurei e não encontrei um número para ligar para denúncia de como que vocês estão agindo, a segurança pública está agindo nesse sentido, porque se você liga, isso aí fui eu que, isso é uma particularidade minha, até a pessoa, se estiver me assistindo, vai saber que fui eu que denunciei, tinha uma festa bombando do lado da minha casa, que eu tranquei a casa toda, tranquei mesmo todas as janelas, liguei o ar-condicionado e fiquei, e os copos e os vidros que ficavam dentro do armário estavam assim, tum, 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 e as paredes, tum, tum, tum. Tamanho era o barulho. Então, eu fiz a denúncia no canal da prefeitura, não adiantou, e eu liguei o 90. E o 90 se comportou da seguinte forma: a senhora quer atender o portão para levar lá na casa? Eu disse, claro que não estou a fim de tomar um tiro. Como aconteceu com a médica lá no Grajaú, que ela, em vez de fazer a denúncia, ela foi lá bater na porta e apanhou. Não estou dizendo que ela foi correta ela ter apanhado, mas qual a sua recomendação nesse aspecto? O que acontece? Provavelmente em cada município existe um decreto, uma lei, provavelmente lei. Não, a lei é nacional, mas cada município tem a sua regulamentação. Exatamente. Que regulamenta essa matéria, né? Em Niterói existe uma legislação que faz bastante tempo que eu já vi isso, né? Mas eu me recordo que ela define horários e define os decibéis. Essa questão da lei do silêncio, ela na verdade é uma fantasia, vamos dizer assim. Por quê? Porque o silêncio tem que ser em qualquer horário. Mas você tem limites de barulho, de decibéis, que você pode, né, fazer ali durante o dia, e à noite certamente é bem menor, né? Aí as pessoas falam, não, de 6 horas da manhã até 10 horas da noite eu posso gritar, berrar, botar o som que eu quiser. Não é isso. Não é isso. O Código Civil também, com relação aos condomínios, ele disciplina essa questão de convivência entre os condôminos, né? Você tem que respeitar o condômino e também vizinhos de casas, você tem que respeitar. Enfim, existe a legislação específica que determina determinado decibéis. O que tem que ser feito? Se tiver um problema, evidentemente chamar a polícia militar. Quais são as consequências, né? Porque às vezes as pessoas acreditam que vai resolver o problema, mas assim, se a polícia militar for no local, o máximo que vai poder fazer é até conduzir a pessoa à delegacia. No meu caso, mas é muito difícil provar, porque tem que ter o aparelho para você medir os decibéis. Salvo se tiver várias pessoas dizendo que realmente o barulho estava muito elevado e de qualquer maneira. Fração de menor potencial ofensivo, que no final não dá mais repercussão. Mas só em levar a polícia militar à porta da pessoa já incomoda muito. E eu acho que é isso que devemos fazer, é chamar a polícia militar para fazer a intervenção. É o 90 mesmo, né? No meu caso, resolveu, porque na hora eles entraram na rua já com a sirene acesa. É isso aí, resolve, às vezes E resolve. na hora a música, porque provavelmente, como estava tudo trancado e tudo nos móveis estava dançando, então no outra quadra dava para ouvir, né? Então não tinha nem essa história de não estar acima dos decibéis. E outra, já era meia-noite, foi quase 1h da manhã e a festa. Mas nesse período de quarentena, a indicação é ligar mesmo para o 90, né?
E não sair com igual a certeza. médica, né? Pelo amor de Deus. Não, não faça isso. Evitar, porque teve Inocência, né? pessoa beberam, aí a pessoa bebeu, e aí às vezes se tornam agressivas. Então é bom evitar, né? Chama a PM que De resolve lá. preferência não colocar, não ir lá na frente, né? Fazer a denúncia anônima. No meu caso, Com agora eu já tive que ser certeza, anônima. evitar. E se alguém estiver vendo a nossa live, Já vai sabe que foi saber que você. fui eu. Mas então, tudo bem, né? Se vocês não me encontrarem, já sabe que foi o vizinho Aqui que eu daí do lado, né? denunciei. Ai, gente, só rindo um pouquinho para deixar esse assunto mais leve. Mas é isso, gente. O senhor quer fazer como nós estamos, são 10h08, um assunto que se desdobra bastante, mas eu acredito que a nossa live hoje foi bastante descontraída, apesar Foi muito bom. Eu gostei muito. do tema pesado, né? É, Mas bastante descontraído e indicativo de várias pontuações que a gente precisava saber. O senhor pode deixar suas considerações finais para todos nós? então tá excelente. Eu só queria agradecer, né, a doutora Luciana, pela oportunidade. Foi muito agradável, sinceramente. Tem live que às vezes é pesada, né? Porque às vezes são assuntos mais conturbados, mais polêmicos, né? Apesar de gostar de assuntos polêmicos também, mas às vezes são assuntos que a gente tem dificuldade até de atravessá-los, né? De debatê-los por conta de preconceito, opção de coisa, né? Mas foi muito legal do começo ao final. A gente demorou um pouquinho para entrar, mas foi emocionante, deixou todo mundo mais empolgado. Queria agradecer, né, a todos que viram a live, né? Obrigado, a Magna está mandando a mensagem aqui, né? Doutor Paulo, bem tranquilo, eu gostei muito. Eu que Obrigada. agradeço, a Magna. Agradeço a todo mundo, a Angélica também, né, sempre participando. Obrigado, Angélica, Queremos sempre nossa mais. amiga participando. E todas as pessoas que viram a live, volto a pedir, se for possível, delegado José Paulo Pires, no meu Face, Instagram, se puder participar lá, tem vários assuntos interessantíssimos. E muito obrigado aí pela grande Estão pedindo gentileza. outra, tem gente pedindo outra. Nós vamos fazer Vamos outra, marcar. Magda, vamos fazer. Nós vamos combinar, vamos fazer outra. Vamos fazer uma live mais descontraída, falando de outros assuntos aí em breve. A gente marca, tá bom, doutor Paulo? Podemos fazer Tá isso? ótimo. Marcar Tá ótimo. uma outra oportunidade no nosso perfil pessoal mesmo, ou no Instagram, se o senhor preferir, enfim. A gente Tá faz. ótimo. Vocês antes mandem as perguntas, pode explorar bastante o doutor Paulo, que ele não liga, ele fica até feliz. Gosto Doutora mesmo. Patrícia, em nome da Comissão de Empreendedorismo da OAB de Niterói, agradece a sua participação, doutor Paulo. Muito obrigado. Muito obrigada, Doutora pessoal. Está Patrícia. agradecendo pela iniciativa. Foi muito Aldair. esclarecedor o nosso papo, o nosso bate-papo. Também adorei conversar com o senhor. Vamos fazer outras sim, sem envolver muita questão de quarentena, mas vamos falar também. E se o senhor quiser, depois a gente pode falar sobre as dicas de empreendedorismo, só sobre dicas de empreendedorismo. A gente fala, não tem problema, eu vou deixar nos comentários algumas dicas para vocês que vocês nos assistiram. Siga a gente no Instagram, o Instagram do Empreendedorismo Niterói, tá? Empreendedorismo OAB Niterói. Doutora Patrícia, bota aí Que vergonha, eu como delegada não sei de cabeça, mas a doutora Patrícia vai me dar um socorro aqui. Pelo amor de Deus, bota aí o Instagram da OAB do Empreendedorismo Niterói aí no Instagram para o pessoal nos seguir, fazer as perguntas. A OAB de Niterói criou a Comissão de Empreendedorismo, quero esclarecer a todos vocês, que nós participamos em Empreendedorismo Niterói, no Instagram, no Face, vocês podem nos seguir lá. Essa comissão não é apenas para os advogados, ela é aberta à sociedade. Então, todos vocês que precisarem, viu, doutor Paulo, o senhor pode anunciar,
todos vocês que precisarem do apoio da Comissão de Empreendedorismo de Niterói, da UAB, pode entrar em contato conosco. Nos comentários tem @empreendedorismo Niterói. Pode entrar em contato com a gente vai ter o prazer imenso de ajudar todos vocês. Se quiserem palestras, videoaulas, lives, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai fazendo os apontamentos necessários para ajudar, porque a nossa missão como advogado é ajudar o povo que nos procura. Os nossos clientes é aqueles que não são. Então, às vezes, assim, eu já fui candidata política, né? E às vezes as pessoas falam assim, você está falando isso como candidata. Não, eu estou falando isso como advogada. Porque, mesmo tendo sido candidata à política passada, essa é a minha forma de ver a vida. É ajudando que a gente é ajudado, e uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, e a gente vai abrindo portas nesse sentido, em todos os sentidos da vida. A gente abençoa e é abençoado. Então, eu tenho essa forma de encarar a minha vida pessoal, né? E a Comissão de Empreendedorismo, as pessoas que fazem parte dela, e a proposta que foi dada à UAB de Niterói, foi exatamente essa, ajudar a comunidade. E eu acho que, nesse momento, o que mais estamos precisando é dar as mãos e ajudar uns aos outros para a gente sair dessa quarentena. Deu a largada e todo mundo sair correndo para o segundo e terceiro lugar, não. Vamos chegar juntos no pódio. Então, eu penso dessa forma, vocês estão abertos para conversar com a gente, pedir opiniões e coisas importantes que todo mundo deve saber. E se tiverem dúvidas, vai lá, deixa o comentário, vou deixar essa live salva na minha rede. Quem quiser me seguir, doutora Luciana Monteiro, que é a minha página como advogada, e o meu perfil pessoal, que vocês estão hoje aí, pode mandar o convite, não tem problema nenhum, tá bom? No Instagram, doutora Luciana Monteiro. E a OAB, a Comissão de Empreendedorismo, fica muito feliz de ter recebido o senhor aqui nessa live, que é uma live, foi muito esclarecedora, muito legal estar com o senhor, muito entendimento. Obrigado, Luciana, sobre a nossa situação que nós estamos vivendo, um panorama, né, uma linha para a gente agir de uma forma melhor em se tratando de segurança em Niterói, que é onde nós estamos, né? E que pode ser tratada nos outros municípios também, porque o que nós estamos vivendo, a gente está vivendo mundialmente, não é só em Niterói, né? Infelizmente. É verdade. Por irresponsabilidade de pessoas que estavam no poder, que podia ter transmitido isso para os outros países, para a gente, né? E não foi feito, as medidas não foram tomadas desde o início de uma forma mais eficiente. Mas, entre mortos e feridos, nós estamos aqui, infelizmente, essa palavra é chata, mas é real, estamos aqui e vamos seguir. E vamos seguir com responsabilidade. Já que os governantes não têm tanta responsabilidade assim, nós teremos por eles, né, atendendo às orientações do doutor Paulo, que veio aqui nos orientar acerca da segurança, trazer dados que ele tem sem manipulações, e que ele nos transmitiu. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de tê-lo conosco. E fica o convite para uma nova live falando de outras coisas, novidades, né, que nós poderemos colocar mais tarde. Que tal? O que o senhor acha? Tá ótimo, tá ótimo. Já tá combinado. Já tá marcado, né? Já tá marcado. Só definir. Se puder salvar a live aí depois, pra gente, depois eu vou lá e pego a live e compartilho comigo lá, entendeu? Tá ótimo. Essa live que nós fizemos hoje. Tá ótimo, pode deixar, eu vou deixar. Tá bom, gente? Tá bom. Um abraço Obrigado por grande a todos, obrigada pela oportunidade. Fiquem com Deus e um beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Um beijo, tchau.